seja o exemplo que nós precisamos. Ministros são diagnosticados com coronavírus no Brasil e o número de casos no país sobe para 387. Terceira morte em São Paulo faz governo determinar fechamento de shoppings e academias. E por prevenção, portaria determina o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela. E em São Paulo, dos 1.379 presos que fugiram em rebeliões por conta do coronavírus, 700 somente foram capturados. No esporte, clubes dispensam jogadores e reforçam informações sobre o coronavírus. E o Comitê Olímpico Espanhol começa a pressionar o COI para o cancelamento das Olimpíadas de Tóquio. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, teve diagnóstico positivo para o coronavírus. A notícia foi divulgada agora à tarde em entrevista coletiva de imprensa. Ele é o 17º integrante da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos com a doença. Mais cedo foi confirmado o resultado positivo para coronavírus do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O segundo teste para coronavírus do presidente Jair Bolsonaro saiu ontem à noite e deu resultado negativo. E hoje a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou mais 2 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Pouco antes, a Prevent Senior, dona da rede de hospitais Santa Maggiore, em São Paulo, informou que os óbitos ocorreram na unidade do bairro Paraíso, na região central da capital paulista. Segundo a empresa, os pacientes mortos tinham 65 e 80 anos, eram homens e estavam internados desde domingo. A unidade é a mesma onde houve a primeira morte por coronavírus confirmada no Brasil na última terça-feira, que foi um homem de 62 anos. As secretarias estaduais de saúde confirmaram 387 casos do novo coronavírus no Brasil, em 19 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de ontem, contabilizava 291 infectados. E noticiamos ontem que a Organização Mundial de Saúde havia recomendado que as pessoas com suspeita de coronavírus não fizessem o uso de medicamento ibuprofeno. Nós preparamos uma reportagem, então, explicando por que o uso deste composto pode agravar a situação de um paciente diagnosticado com o novo vírus. A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta semana a suspensão do uso do ibuprofeno no tratamento de sintomas relacionados ao novo coronavírus. A orientação veio depois que o ministro da Saúde francês fez um alerta após a publicação de uma pesquisa realizada com pacientes diabéticos e hipertensos que apresentaram uma piora no quadro da doença. O ibuprofeno é um dos anti-inflamatórios mais procurados nas farmácias para o automedicamento. Mas nos últimos dias foi observado um agravamento nos sintomas em pacientes suspeitos do coronavírus. Para isso, então, é preciso ficar atento às recomendações médicas. O ibuprofeno é uma medicação utilizada como anti-inflamatório. Ele é usado para controle de febre, dor. Muito utilizado nos países fora do Brasil para controle de febre. E o que se tem hoje é o seguinte: a doença ela ainda é nova, então estão sendo determinados ainda fatores de riscos dessa doença. Então, o que foi observado até agora é que pacientes que utilizaram o ibuprofeno
podem apresentar formas mais graves da doença. Os pacientes em fator de risco são os que mais precisam de cuidados quanto às medicações. Esses pacientes, eles estão num grupo de risco. Então, quem tem comorbidade, como pressão alta, insuficiência cardíaca, problemas cardiovasculares no geral, eles já têm um risco maior. Assim, se apresentar sintomas de resfriado, se tiver com febre ou com dor, ele pode tomar o paracetamol, ele pode tomar dipirona, que são medicações que não vão interferir com o tratamento dele. Agora, anti-inflamatórios interferem com o tratamento, né? Tanto da insuficiência cardíaca ou de uma doença cardiovascular em geral, como podem interferir no tratamento caso a pessoa esteja infectada pelo coronavírus. No Brasil, já são 370 casos confirmados, com uma morte registrada no estado de São Paulo. Para que esses números possam ser controlados, a população é um dos principais responsáveis no combate ao vírus. Não utilizar fórmulas caseiras, não utilizar medicações que o vizinho, o amigo viu na internet. A gente vê um momento muito crítico de informações falsas em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, pessoas que sugerem fazer tratamentos para aumentar a imunidade. Isso não existe, não é dessa forma. Então, a gente recomenda que a pessoa se hidrate, deixe a casa arejada, coisas simples. Então, não tem uma vitamina de um tipo ou de outro, um coquetel, alguma coisa que faça milagre. Só retificando, então, que a última informação divulgada é que são 387 casos confirmados no país e 3 mortes até o momento, todas no estado de São Paulo. E no próximo bloco, voltamos a falar de coronavírus. Você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela como forma de prevenção à doença. Já, já. Começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. E no estado onde há o maior número de casos e de mortes pelo coronavírus, o governador João Dória anunciou hoje o fechamento de todos os shopping centers da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo para deter a propagação da doença. Os shoppings têm até a próxima segunda-feira para fechar as portas. O fechamento deve ser mantido até o dia 30 de abril. Academias de ginástica na Grande São Paulo também devem ter as operações encerradas até o próximo domingo. O governador falou ainda que aglomerações em praias e clubes não são recomendadas e que idosos devem evitar sair de casa. Também devem estar fechadas a partir da semana que vem
todas as escolas públicas de São Paulo. A suspensão gradual das aulas teve início na última segunda-feira. Escolas particulares também foram orientadas a fechar as portas. E falando em fechamento, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima. Isso é uma medida para conter o avanço do coronavírus. A portaria foi duplicada no Diário Oficial da União no início da manhã desta quarta-feira e, segundo o presidente, não haverá prejuízo ao tráfico de mercadorias. O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Você para Roraima, se você fecha o tráfico com a Venezuela, né, a economia de Roraima desanca. A mesma coisa, a Venezuela, em parte, também tem esse tráfico de mercadorias conosco. A gente não tem como tomar medidas, né, radicais, não vai dar certo. E devido ao coronavírus, o Paraguai anunciou também o fechamento da Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, no Paraná, que liga o país vizinho com o Brasil. E é um dos destaques do Giro Mundial de hoje. O governo da Itália decidiu antecipar a formatura de novos médicos. 10 mil estudantes de medicina do último ano vão iniciar a carreira em plena pandemia e sem passar pelos exames finais. Os novos graduados devem atender nas clínicas gerais e em casas de idosos, assim liberando médicos mais experientes para atender nos hospitais. Uma nova UTI está sendo montada em um pavilhão de exposições de Milão. Já são mais de 2.500 mortos e 31 mil casos confirmados do coronavírus na Itália. A Porsche anunciou hoje que vai suspender a produção de veículos a partir de sábado. A decisão faz parte das medidas protetivas para evitar a contaminação de funcionários pelo coronavírus. A interrupção, segundo a companhia, será inicialmente por 2 semanas. Também na Europa, a BMW suspendeu as atividades. São milhares de fábricas e comércios fechando as portas para evitar a proliferação do vírus. No setor da educação, 85 países fecharam as escolas para tentar conter a pandemia. Mais de 50% dos estudantes de todo o mundo estão sem aula. O governo do Paraguai anunciou o fechamento da Ponte Internacional da Amizade na fronteira com o Brasil. O bloqueio iniciou na meia-noite de hoje. A medida é válida por 15 dias e também tem como objetivo evitar a propagação da doença que vem ganhando força na América do Sul nos últimos dias. Apenas turistas, caminhoneiros e paraguaios que estejam em tratamento médico no Brasil podem realizar a travessia entre os dois países. E fechando o giro mundial, brasileiros a bordo de um navio ainda aguardam a definição sobre como devem voltar para casa. Após sair da Austrália no fim do mês passado, a embarcação foi recusada em 4 países no Pacífico Sul por conta das medidas de contenção à pandemia do coronavírus. O navio permanece no oceano com os passageiros a bordo, aguardando uma definição. A empresa responsável pelo cruzeiro afirmou que a viagem deve seguir para os Estados Unidos. O problema é que nem todos os brasileiros têm visto norte-americano, o que deve dificultar ainda mais a volta ao Brasil. O Ministério de Relações Exteriores ainda não se pronunciou se há alguma medida para resgatar os brasileiros. Agora, 7h13 pelo horário de Brasília, o Mundial News vai a um rápido intervalo e depois você vai ver que um hospital de São Paulo alerta para golpes de pessoas que se passam por coletores de exames para assaltar casas. É já já. Começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800 que é totalmente grátis de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde.
Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, emitiu um alerta aos pacientes para um golpe que grupos estão aplicando nas pessoas que solicitam exames do coronavírus em casa. Segundo denúncias, um telefone falso do Hospital Einstein aparece em buscas de quem procura exames para o Covid-19. Os suspeitos, então, coletam os dados, vão até a casa fingindo serem profissionais de saúde, mas quando entram anunciam um assalto. De acordo com o hospital, os colaboradores do Albert Einstein, que aplicam vacinas em casa e fazem coleta domiciliar de exames, usam uniforme e crachá da instituição. Pelo menos 4 laboratórios particulares de São Paulo já suspenderam a coleta de exames domiciliares de pacientes com suspeita de coronavírus. O governo do estado de São Paulo disse que vai avaliar a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde para que todos os casos suspeitos sejam submetidos a exames laboratoriais. E ontem foi realizada a primeira reunião do Comitê de Crise estabelecido pelo governo para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Coordenado pela Casa Civil, o comitê conta com ministérios, empresas públicas e agências reguladoras para atuar na supervisão e monitoramento dos impactos do Covid-19. Interministerial, criado para lidar com a crise provocada pelo coronavírus, se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira no Palácio do Planalto. No encontro, foi definido como cada área do governo vai tratar do tema. A ideia é minimizar os impactos da pandemia para a população e a economia. Entre as ações estão a compra de kits para o diagnóstico da Covid-19. Também serão chamados mais de 5 mil médicos para reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde. O Ministério da Agricultura vai fazer um acompanhamento preventivo para que não falte alimento para o consumidor. As agências Nacional de Aviação Civil, de Vigilância Sanitária e de Telecomunicações também vão adotar medidas. A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A Anvisa vai reforçar a fiscalização nos portos e aeroportos. E a Anatel vai adotar medidas junto às operadoras para que não falte conexão ao brasileiro que precisa trabalhar de casa. O momento pede e exige, a bem da verdade, calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes. As reuniões do gabinete de crise vão acontecer todos os dias pela manhã. E para ajudar na prevenção do vírus, os encontros serão por videoconferência. Já as declarações do porta-voz da Presidência da República serão feitas pela internet. São ações que demonstram a nossa preocupação com a preservação da capacidade laboral de todos nós. E noticiamos nesta semana que mais de 1.300 presos fugiram de 4 unidades prisionais do estado de São Paulo durante rebeliões contra a decisão da Justiça em suspender a saída temporária de mais de 34 mil detentos para evitar risco pelo contágio do coronavírus. Até agora, 700 presos foram recapturados pela Polícia Militar, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária. Os outros fugitivos ainda são procurados.
Nesta quarta-feira, a frente fria no sul do Brasil deixa o tempo instável e com chuva a qualquer momento do dia em grande parte do Rio Grande do Sul. A condição para temporais, ventos fortes e queda de granizo. No período da tarde, também devem ocorrer temporais em Santa Catarina, faixa oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Nos demais pontos do centro-oeste e sudeste do país, há predomínio de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Também chove forte na faixa leste do Nordeste, principalmente entre Alagoas, Sergipe e Pernambuco. No centro-norte do Brasil, devem ocorrer pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de raios. O dia inicia com 19 graus em Curitiba, 24 em Porto Velho e 27 em Cuiabá. À tarde, as temperaturas devem ser elevadas e com sensação de calor no centro-norte do Brasil. Máxima de 29 graus em Brasília, 28 em São Paulo e 34 no Rio de Janeiro. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Você vai ver que o Comitê Olímpico Espanhol pede o adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Os detalhes já já. Começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte. Coronavírus, mais um dia, né, Marina, abrindo o noticiário esportivo, infelizmente, né, novos campeonatos estaduais cancelados por conta da doença. Boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Sim, os principais campeonatos estaduais já estão paralisados e a movimentação dentro dos clubes tem sido para alertar os atletas e funcionários sobre a prevenção e a disseminação do vírus. Em Curitiba, o Coxa realizou uma reunião com os jogadores antes de dispensar o elenco dos treinos. Quem falou sobre isso foi o médico da equipe, que discorreu sobre essa questão da transmissão da doença ser muito exacerbada, principalmente pelos jogadores que têm contato com pessoas que viajam para o exterior. Temos uma explanação feita aos atletas, né, explicando que realmente o coronavírus é uma pandemia, ela não tem uma cura específica, não tem uma vacinação imediata para prevenção. Então, a única maneira de tentar conter a disseminação do vírus seria a restrição de idas e vindas, né, e de pessoas contaminadas.
Quem também comunicou a interrupção dos treinamentos foi o Internacional, encerrando as atividades no CT até a segunda ordem. E a preocupação do clube tem sido também com os torcedores e a população que está ligada ao esporte. O clube definiu por paralisar suas atividades por tempo indeterminado. Isso aí é uma orientação dos órgãos de saúde. Há uma consideração de que quem se antecipa a algumas medidas tem tido resultados mais positivos do ponto de vista não do clube, mas da comunidade em que nós estamos inseridos. Nessa mesma linha de pensamento, os clubes de São Paulo também realizaram paralisações dos elencos. E o responsável pela equipe médica do Santos disse que a decisão de paralisar as competições foi acertada. Isso porque, segundo ele, é preciso evitar que atletas com a saúde em dia sejam possíveis transmissores do coronavírus. Medida sensata da federação e dos órgãos de saúde pública aqui do Brasil. A gente tem que tentar prevenir ao máximo, né? Porque a gente não sabe como isso vai se comportar aqui no país. A gente está numa fase ainda de contenção, que é um controle maior, e evitar que isso todo mundo tenha que ficar confinado. Quando o Brasil é um país pobre, no geral, com muita chance de transmissão, por até dificuldade das pessoas realizarem a higiene correta, então todas as medidas tomadas a gente está de acordo, apoia e achou que foi muito bem feito. É claro, todo mundo fica um pouco assustado, porque a gente não sabe como vai ser o efeito dessa patologia aqui no Brasil, mas é melhor pecar pelo excesso, acho que está certo. Tem que fazer isso mesmo, todo mundo tomar cuidado, porque assim, o nosso grupo aqui de atletas são atletas de alta performance, com uma saúde excelente, mas eles podem transmitir para outras pessoas, né, se for o caso. Pode transmitir para um idoso, o avô, a avó, o tio, o pai, e essas pessoas têm uma imunidade menor do que os nossos atletas. Então acho que foi muito válido o que foi feito, acho que está uma medida muito acertada. Infelizmente, algumas federações não optaram por cancelar os campeonatos estaduais e as partidas continuam acontecendo, só que com portões fechados. E agora nós vamos falar de Olimpíadas. Em uma videoconferência com outros presidentes de comitês olímpicos realizada na tarde de ontem, o Comitê Olímpico Espanhol considerou pedir pelo adiamento das Olimpíadas. Elas não foram canceladas até o momento e o COI pretende fazer isso, postergar isso ao máximo. Sandro Blanco, presidente do Comitê Espanhol, disse que atletas do país não têm condições de chegar aos Jogos com a mesma preparação dos demais, devido ao surto de coronavírus que já fez mais de 11 mil vítimas na Espanha. O país europeu vive uma quarentena desde domingo. Moradores só podem deixar suas casas para comprar remédios, mantimentos ou ir ao hospital. A atleta de salto Núbia Soares, uma das promessas brasileiras para as Olimpíadas, mora em Guadalajara e precisou adaptar os treinos dentro de seu apartamento e reforçar a alimentação para fortalecer a imunidade. Com atletas espalhados pelo mundo na fase classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil também poderá ser prejudicado caso a competição seja mantida. Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional diz que os Jogos serão realizados conforme o calendário, sem cancelamentos ou adiamentos. Segundo o presidente do COI, Thomas Bach, o comitê está preocupado com a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Ele disse que todas as medidas estão sendo tomadas para salvaguardar a segurança e os interesses dos atletas, treinadores e equipes de apoio. Só que, Thaís, a gente vê que, na verdade, abrindo um evento de tamanha proporção como os Jogos Olímpicos, não é bem isso que o Comitê Olímpico Internacional tem feito, né? Mantendo as datas e mantendo as competições. E exige até um treinamento dos atletas, né? Um treinamento preparatório para isso, que muitas vezes acaba sendo externo, né? Em algumas modalidades. Como a gente viu, muitos atletas se adaptando nos treinos, estão em quarentena, não pode sair de casa, então tem que adaptar dentro de casa e a gente sabe que isso não é o ideal para um atleta de alto rendimento que vai para uma competição como os Jogos Olímpicos de Tóquio. O momento pede cautela, né, Marina? Tá certo, muito obrigado por hoje, até amanhã então. E lembrando você de casa que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News no nosso Facebook, que é InterTV, como aparece aí na sua tela. Estamos também no Instagram, procure por @RedeMundialOficial e também no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Então participe com a gente, dê o seu like e mande a sua sugestão. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.
Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Paz do Senhor Jesus a todos. A palavra de Deus diz assim: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Está vendo lá? Hebreus 10, 38, é isso, minha filha? Eu estou lendo o versículo, por favor. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma vez Jesus falou assim que o mundo jaz no maligno. Um mundo tão cheio de si, estou falando da humanidade, é claro, tão arrogante, prepotente. Homens investidos de autoridade que acostumaram a humilhar, dar carteirada nos outros, a inventar leis para humilhar, para judiar, para subjugar as pessoas, inclusive para representar